Quando aprendermos a amar incondicionalmente, teremos evoluído o suficiente como humanidade para adentrarmos uma era de ouro, cuja máxima será fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem a mim mesmo. Os políticos não mais nos colocarão uns contra os outros, mas promoverão a unidade, a união entre todos. Governarão não mais para si mesmos, mas para Deus e para o ser humano, unindo brancos, negros, homens, mulheres, crianças, porque enquanto o ódio divide e gera a guerra, o amor une e gera a abundância material, moral e espiritual. Assim como vemos a vela deste barco no mar, na Praia Branca em Cartagena, representando a unidade no azul do céu e do mar, Deus representa essa mesma unidade, o aconchego do coração, a doçura, a carícia, a alegria da alma, a plenitude. Olá, queridos amigos, Namastê. Este é o nosso segundo vídeo pelas ruas de Cartagena. Pelo menos 4 coisas nos chamam bastante atenção aqui. A primeira é a beleza da cidade, os pontos turísticos que vocês verão conosco acompanhando os nossos vídeos. A segunda coisa é o calor humano do colombiano. Nos sentimos seguros andando pelas ruas. Não há questão de medo, caminhar pelas ruas de Cartagena é seguro. A terceira coisa que nos chama a atenção é também o contraste entre a riqueza e a pobreza. E a quarta coisa são nossos irmãos venezuelanos que vemos pelas ruas pedindo ajuda aqui em Cartagena. Venham conosco em nosso segundo vídeo. Teremos muito a mostrar nos próximos vídeos. Este é apenas o segundo e teremos um terceiro, um quarto, talvez até um quinto vídeo. Venham comigo. Um abraço fraterno. Namastê, paz e bem. Até agora, temos mostrado coisas belas, alguns pontos turísticos e continuaremos mostrando. Mas como o título dessa série de vídeos é Pelas Ruas de Cartagena, desejamos mostrar também não somente o lado belo, mas o contraste, o que temos visto nas ruas, e isso incluirá nossos irmãos colombianos e venezuelanos, pois eles nos chamaram a atenção e não poderíamos ignorá-los. Falarei mais sobre o assunto à frente. Não se assustem, mas é importante mostrarmos a realidade entre a pobreza e a riqueza, e nossos irmãos venezuelanos que nos pediram ajuda. Velhos, adultos, crianças nas ruas pedindo ajuda aqui em Cartagena. Não há como fechar os olhos quando andamos pelas ruas. Precisamos compreender o que está acontecendo por trás de toda essa beleza, desses cenários maravilhosos. Existe um sofrimento bem debaixo de nossos olhos. Nossos irmãos venezuelanos nos entregaram uma carta. Lerei esta carta para vocês no final deste vídeo. No centro histórico de Cartagena, vemos a muralha construída pelo Reino da Espanha para proteger a cidade de invasores ingleses, inclusive piratas ingleses que invadiam a cidade para promover todo tipo de desordem e assaltos. A tradição dos piratas do Caribe não é à toa. A humanidade avança. E o que antes era considerado moderno e poderoso, muralhas que protegiam a cidade contra inimigos, hoje é apenas história, lembrança de um tempo passado, já que os meios de defesa conquistados pela contemporaneidade são outros, mais sofisticados, o que não exclui a importância do passado. Quando um povo esquece as suas raízes, esquece a sua história, torna-se órfão de si mesmo, alienado.
A história é tão importante para o ser humano quanto a família, que representa o nosso esteio. A família no modelo ocidental vem, em verdade, de modelos muito mais antigos. Em verdade, vem do Oriente. E tanto psíquica quanto espiritualmente falando, é o modelo perfeito, quando pelo amor, marido e mulher ajudam na construção delicada e amorosa dos filhos, da personalidade dos filhos. A muralha também é um ponto de visita. Do alto avistamos o mar. Tanto durante o dia quanto à noite é seguro andar por aqui, sempre cheio de turistas e muitos policiais. Ao lado do centro de convenções, próximo ao centro histórico, vemos aqui uma réplica de um navio pirata. Os piratas ingleses costumavam invadir Cartagena, e por isso a muralha, construída pelo Reino da Espanha, para proteger a cidade desses invasores nada desejáveis, que vinham para saquear e promover a desordem na cidade. O que sustenta a economia de Cartagena é sem dúvida o turismo. Apesar dos governos socialistas e das Farc, as forças revolucionárias da Colômbia, que tentaram impor o narcotráfico e o socialismo à nação, o que sustenta este povo ainda é a indústria, é o turismo, o comércio, as grandes empresas que geram emprego à população. Conversamos com motoristas de táxi, motoristas de Uber, e todos concordam que é a indústria, que é o capitalismo que sustenta, que ainda sustenta a Colômbia, apesar dos governos socialistas. As praias no centro de Cartagena não são as melhores, por isso visitamos a Praia Blanca, e esta sim é belíssima, mas fica a cerca de 50 minutos do centro de Cartagena, e é preciso comprar um pacote turístico para irmos de ônibus. O valor em média é de 65 mil pesos colombianos, ou seja, em torno de R$ 70 por pessoa. R$ 1 compra cerca de 880 pesos. A inflação em Cartagena, na Colômbia, em verdade, é altíssima. O custo de vida aqui é realmente alto devido à inflação. Como afirmei no primeiro vídeo, vemos muitos turistas vindos de outros países. Eles sustentam a economia de Cartagena. Queridos amigos, atrás destas belezas vemos a resiliência de um povo extraordinário, que não se rende a governos ditadores e que tem levado milhões à pobreza. Apesar do sofrimento, da pobreza na qual vimos catadores de lixo nas ruas, comendo o que encontram, o respeito e a ausência de qualquer tipo de violência é algo que nos encanta. Andando pelas ruas de Cartagena, encontramos irmãos venezuelanos. Eles nos pediram ajuda e lerei mais à frente uma carta que nos entregaram. Espero que todos os brasileiros se preencham de amor, se unam contra o mal, contra todos aqueles que promovem a desunião, que colocam brasileiros contra brasileiros, pois foi isso que ocorreu na Venezuela. Porque somente pelo amor, pela união, transformaremos o mundo. Os verdadeiros estadistas e homens de Deus unem brancos, negros, pobres e ricos, homens e mulheres. Mas aqueles que não são de Deus promovem a desunião. Somente o amor será capaz de transformar o mundo.
Como afirmei, a inflação na Colômbia é muito alta. R$ 1 compra 880 pesos colombianos. O custo de vida é altíssimo aqui na Colômbia. E muitos colombianos sofrem com isso. O que sustenta a economia da Colômbia é a indústria, é o turismo. Mas governos socialistas, ao longo de décadas, também arruinaram ou quase arruinaram a economia. O que mais nos choca é ver irmãos venezuelanos vindos da Venezuela, sim, para Cartagena pedir ajuda nas ruas de Cartagena. Mais à frente, lerei uma carta que nos foi entregue por um grupo deles, de nossos irmãos venezuelanos. Andei pelas ruas filmando o comércio em bairros mais simples aqui em Cartagena. É seguro, é tranquilo. O povo colombiano é muito amável e pacífico. Não há por que temer andar por aqui. É tudo muito tranquilo. Apesar, como já afirmei, da inflação muito alta, da pobreza, algumas vezes vemos catadores de lixo comendo do lixo. Isso é bem comum aqui. A resiliência, a capacidade de se autorreciclar, de superar as dificuldades, de superar os obstáculos, as adversidades, é bastante comum em nações que vivem na extrema pobreza. Apesar do sofrimento, o colombiano não para de sorrir e de ser amável. É isso que nos encanta nesse povo maravilhoso. Eles possuem o amor que os ditadores, saqueando aquilo que é do povo, não têm. Esse amor e resiliência pertence apenas ao povo, não aos ditadores. Amigos, assim como prometi, lerei agora a carta de nossos irmãos venezuelanos. É uma carta anônima, escrita por um senhor que trabalhou durante 20 anos na indústria petrolífera da Venezuela e que perdeu tudo e hoje vive aqui nas ruas de Cartagena. É impossível não vê-los pelas ruas, são muitos venezuelanos pedindo ajuda, velhos, crianças, adultos nas ruas pedindo ajuda. Um povo maravilhoso, de um coração maravilhoso. E quando estamos andando pelas ruas, nós os vemos nos sinais, próximos aos shoppings, em todos os lugares, pedindo ajuda. E esse senhor então concordou em escrever uma carta a nós brasileiros, falando sobre a situação da Venezuela. Ele não quis ser filmado. A maioria dos venezuelanos não querem ser filmados porque temem represálias do governo da Venezuela, do governo do ditador Maduro. Apenas uma pessoa, uma senhora, foi quem concordou ser filmada, e vocês verão também o vídeo dela aqui pelas ruas de Cartagena. Passarei logo após este vídeo da carta que lerei agora para vocês. Vocês verão ela falando a respeito da situação da Venezuela. É uma carta informal, anônima, dirigida a quem interessa. E farei aqui uma tradução do espanhol para o português. Me perdoem se a tradução não ficar perfeita. Venezuela, 28 de março de 2018.
a quem possa interessar, me dirijo ante vocês para relatar-lhes um triste e humilde testemunho sobre a situação que está vivendo a Venezuela, graças a um governo ditador e corrupto que somente vela por seu bem-estar e não pelo de seu povo. Por exemplo, a escassez de alimentos, crianças passando fome, famílias inteiras comendo do lixo e um presidente que não faz nada para solucionar aquilo que tanto nos afeta. As escolas desabitadas e inseguras em que não assistem por falta de alimentação e boas estruturas, pessoas enfermas sem medicamentos nem atenção nos hospitais. Entre eles, reina a corrupção, graças a cabeças da presidência Nicolás Maduro e Diosdado Cabello, junto a uma banda de militares corruptos, muito provavelmente a chamada Força Nacional, que se tem encarregado de sequestrar nosso país, roubar nosso país. São pessoas insensatas e nos tem obrigado, a maioria dos venezuelanos, a emigrar a um país distante de nossas raízes, buscando um futuro melhor. Clamamos a Deus para que alguém possa nos ajudar e não nos julguem nem nos discriminem. Graças por sua atenção, Deus os bendiga. Venezuela, venceremos. Esta carta pode ser dirigida também a nós brasileiros. O sofrimento é imenso de nossos irmãos venezuelanos e, apesar disso, percebemos que são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, de uma resiliência que nos encanta, mas que têm sofrido por causa desses governos socialistas que destruíram a Venezuela. Que o Brasil possa se libertar, que o Brasil não siga por este caminho de desunião entre os irmãos, colocando brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres, héteros e homossexuais uns contra os outros. Não é pelo ódio, não é pela divisão, mas pelo amor. Os verdadeiros estadistas unem. Aqueles que não são de Deus promovem o ódio e a desunião. Brasil, liberte-se. Amor, união, amor, união. Namastê, paz e bem. Mi nombre es Francis Hernández, soy venezolana, tengo 4 meses aquí en Colombia. Me vine de mi país porque no hay comida, no hay medicamentos. Los niños en la escuela se desmayan en las filas para esperar la hora de entrar por desnutrición, por debilidad. Yo trabajaba en Venezuela, era asistente de un empresario y tenía lo que llaman un buen sueldo. Ese buen sueldo no me alcanzaba ni siquiera para comprar la comida de una semana, porque un buen sueldo equivale a 2 o 3 sueldos mínimos y 1 kilo de carne equivale a un sueldo mínimo. 1 kilo de queso blanco, que se consume mucho en Venezuela, equivale a las 3/4 partes de un sueldo mínimo. Con eso no come una familia. Yo vine por carretera, dejé todo, dejé a mi madre, a la que todas las semanas debo mandarle dinero, porque no hay medicamentos, no hay nada, y un medicamento que normalmente te puede costar 100.000 bolívares, el contrabando lo ha llegado a costar 2 millones de bolívares. No hay leyes, la delincuencia se apoderó de nuestro país y la delincuencia está armada por el gobierno. No es que ellos se armaron, no. El gobierno bolivariano de Venezuela es quien entrega las armas y quien patrocina toda la delincuencia de Venezuela. Los pranes, como se llama, que son los jefes de las cárceles, que son unos delincuentes, son patrocinados por el gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
No es de que ellos, no. El mismo gobierno patrocina todo. Yo tuve que venirme por carretera con 3 hijos. Y resulta que aquí en Colombia, vendiendo chupetas y caramelos en la calle, ganaba más y me alcanzaba para más de lo que me alcanzaba en mi país, en un trabajo, que no me alcanzaba para nada. Yo llegué a pasar 2 días sin comer. Yo comía 2 días sí, 2 días no, para poder alimentar a mis hijos, quienes perdieron el 60% de su masa muscular, y que gracias a Colombia y a todo lo que trabajamos aquí lo han recuperado. Mi país está destruido porque hay una crisis social, económica, hay una crisis política claramente, y quien no crea, yo lo invito a que vaya ni siquiera una semana, 3 días, y se pasee por las calles de Venezuela y vea a la gente comiendo de la basura, muriendo en los hospitales porque no hay ni siquiera una aguja para sacar la sangre. No hay, tienes que comprarla. Y si la consigues, te cuesta el triple y hasta 15 veces más de su valor original. Venezuela está destruida por un gobierno corrupto. No es culpa de nadie más que del gobierno, que son las personas quienes controlan todos los poderes públicos, están en manos del gobierno venezolano. No hay ningún ente que no esté bajo las órdenes de Nicolás Maduro, un dictador. Y la peor desgracia que le ha pasado a mi país en toda su historia, después de ser uno de los países más ricos de Latinoamérica y que nos sobraba todo, ahora nos falta todo, hasta la dignidad, porque hasta eso lo hemos perdido por un plato de comida. La imagen es mi esposo, hace 5 años. Me permite un segundo. Este es mi esposo cuando llegó a Colombia, por el hambre en Venezuela. Así estaba mi esposo. Gracias a Dios, a todo lo que hemos trabajado aquí y a todo lo que hemos conseguido aquí, mi esposo hoy por hoy, después de 4 meses, volvió a ser él. Y está así. En Venezuela hay hambre, señores. Hambre, no es que no hay hambre, hay gente muriendo por desnutrición, niños muriendo por desnutrición. Yo los invito, vayan solamente 24 horas y recorran las calles de Caracas. Ni siquiera vayan a las calles de Caracas y van a ver cualquier cantidad de niños comiendo de la basura. Y ofrézcanle a cualquiera lo que sea por darle comida, para que ustedes vean que hasta la dignidad nos las han quitado. O bom governo une, pois não promove divisões. Toda forma de governar que promova a divisão entre irmãos, entre compatriotas, colocando negros, brancos, ricos, pobres, héteros e homossexuais, homens e mulheres, uns contra os outros, não é digna de aplauso. Os verdadeiros estadistas não criam divisões, mas a união. Não incitam o ódio entre classes e não reforçam as diferenças. Os verdadeiros estadistas são capazes de governar promovendo a união entre as pessoas e trazendo bonança a todos sem distinção. Abraham Lincoln, um dos maiores estadistas da história, escreveu: "A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Dessa forma, é possível ajudar aqueles que se encontram em situações caóticas a galgar degraus mais elevados." E ele também dizia: "Ninguém fortalecerá os fracos, os mais humildes, enfraquecendo os fortes. Não ajudarás os assalariados se arruinares a aqueles que os pagam, e não estimularás a fraternidade se alimentares o ódio.
Portanto, nenhuma forma de governo que promova a divisão entre irmãos pode ser boa. Somente aqueles que unem são dignos de reverência e aplauso. E a união, a verdadeira união, não ocorrerá por meio de imposições e incitações ao ódio, mas pelo amor e respeito uns aos outros. Em vez de ensinarmos ideologias revolucionárias nas escolas e universidades, deveríamos ensinar o amor, a empatia. Questionado certa vez se acreditava no comunismo como forma de promoção da igualdade, Paramahansa Yogananda respondeu: eu acredito na fraternidade, pois nenhuma ideologia sem Deus trará paz à terra. Nós, brasileiros, somos o povo mais pacífico, caloroso e feliz do mundo. Somos brancos, negros, morenos, de todas as cores, de todas as raças e etnias, mas somos todos irmãos.